Muito bem. Então, os indígenas têm que ter diretrizes específicas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Eles têm que ter uma coisa, isso não é uma cartilha, isso são diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E isso é muito específico. Então tem que ter a mesma coisa, e assim, para história e culturas indígenas. E aí os indígenas que vão falar o que eles acham que tem que ter como diretriz básica para trabalhar no coisa. São eles que vão falar. Então não pode, isso aqui não dá para adaptar essa que está falando da matriz africana e os afro-brasileiros, não dá, fica ruim. Então, qual é a minha crítica a essa lei 11.645? É que ela pega todo o conteúdo, exatamente a lei 10.669, e acrescenta e indígena. Mas não, pensa, existe tanto, a gente tem uma diretriz com as nossas coisas, né, nossas ancestralidades, nossas histórias, nossa coisa, a gente tem tudo ali. Livros didáticos, quando eles são feitos, entregues, eles colocam, pode ver na bibliografia dos livros didáticos, hoje, sei lá, diretrizes curriculares para a educação lá africana brasileira. Todas as editoras têm que seguir isso aqui. Isso é lei. Isso aqui não é um aconselhamento. Isso aqui a diretriz tem que ser por aqui. Mas os indígenas? Eu já procurei tudo, eu já fiz 1000 pesquisas, porque eu pensei, não é possível, uma lei que saiu em 2008, até hoje não tem uma diretriz, umas diretrizes específicas. Eu não acredito, procurei na internet, perguntei a amigos, perguntei a amigas pedagogas que entendem, sabe, tudo que sai, todas as portarias e leis, e não, ninguém sabe. Se alguém souber, até seus seguidores, suas seguidoras, se alguém souber, fala contigo ou se fala comigo, Tiago, porque eu realmente preciso saber disso. Se em alguma prefeitura, porque isso tem que sair do Ministério da Educação, certo? E cada prefeitura e cada estado vai se adaptar e a isso. Não é isso se adaptar, diretriz se adaptar, não é ao contrário. Vai fazer os investimentos e adaptar para poder cumprir a lei. Então, eu não conheço. Mesmo a Bahia tem muita coisa boa relacionada a isso, por motivos óbvios, né? A educação dos afro-brasileiros. Mas eu estou procurando diretrizes do Ministério, não sei. Então, ou seja, até agora, como eu não encontrei, eu estou achando que pode ser que não tenha mesmo. Então, está na hora dos políticos, dos novos prefeitos, vereadores, lá, que vão entrar, caírem dentro dessa luta. Chegar, não, tem que a secretaria, as secretarias dos estados, tem que ficar em cima, pedir para o Ministério, me entrega umas diretrizes aqui, porque eu tenho que fazer meu plano, meu plano no estado, meu plano no município de educação inclusiva, e cadê? Então, me entrega. Então, tem que haver uma pressão fora da escola, fora dos professores. Os professores podem, através dos sindicatos, através das associações de pais, de mãe, pode todo mundo fazer pressão, pode exigir, os diretores, tudo. Mas os professores não são mágicos. Então, não podem fazer tudo. Tudo cai nas costas da gente. Tudo cai nas costas da gente. Coisa que a gente nem pode resolver. A gente não pode resolver isso. Isso a gente pode pedir, exigir, reclamar, solicitar, mas a gente não tem autonomia para fazer isso. E ficar fazendo qualquer coisa todo dia do índio, isso é bem ridículo. Inclusive, eu posso falar pelos meus colegas não querem fazer trabalho ridículo. Meus colegas, você vai ver vários dias dos índios, dia 19 de abril, quanta escola não tem nada acontecendo. Por quê? Porque tem colegas que falam, bom, se eu vou fazer uma coisa ridícula, então é melhor nem fazer. E estão certos, porque vai fortalecer estereótipos e preconceitos. Então, olha que triste. Então, o professorado, eu conheço, eu trabalho em muitas escolas, em muitas modalidades, em muitos anos, conheço. Não são os professores que são preconceituosos e racistas, isso é mentira. A grande parte do professorado não é assim. Não é assim.
não tem essa cabeça ou essa vontade de menosprezar, de invisibilizar outra. Não, não, brancos, negros, o que for, de toda essa fauna colorida do Brasil. Não tem que botar a culpa na gente, porque fica muito cômodo para as secretarias de educação, para os políticos, para todo mundo, quando as coisas não vão dando certo, aí bota assim, é culpa do professor e fica tudo em cima da gente. Então, eu posso garantir que se essa educação ela tem ainda desafios que nem deveriam ter mais e dificuldades, a culpa não é do professor, não é da gente. Então, primeira coisa, divulgação fora do espaço escolar também. Então, primeiro, professores têm que saber das leis. Então, isso tem que chegar às mãos dos professores, porque os professores não têm tempo de ir buscar nos lugares, tem que chegar nas mãos. Os pais, as associações de moradores ali onde a escola está inserida, enfim, isso é uma coisa que divulgação, capacitação, material didático e isso aqui. A partir disso aqui é fácil, porque os professores, uma diretora de escola, uma coordenadora de CRE, tem isso aqui, pronto, isso aqui vai inclusive dar facilidade para fazer orçamentos, dizer assim, peraí, isso aqui está aqui, ó, tem uma parte que está falando das capacitações, eu vou ter que providenciar isso. Quando vai ser? Vamos pagar como hora extra? Vamos fazer no horário de trabalho? Como vai ser? Vai ser pela internet? Vai valer como dia letivo? Como vai ser? Então, eles podem fazer a parte logística toda. Uma professora pode chegar com a equipe da sua área, pode criar 1000 coisas bacanas a partir de uma diretriz. Agora, quando não tem nada e ficar esperando que os professores façam do zero e que tenham uma quantidade de livros, de coisas, isso é difícil. Então, como isso é sabotado? Qual é a sabotagem? É justamente essa, não soltar uma diretriz. Porque a questão da Lei 10.609 tem escola que não acontece, por 200 mil motivos. Mas se pode chegar e fazer assim, peraí, por que a lei não é cumprida aqui? Porque a gente não sabe como fazer. Então tudo bem, toma aqui, ó. Agora sabe. Né? Tem um provérbio africano que eu estava te falando, aquele que não sabe, se aprender, passa a saber. Então alguém tem que ensinar. Então assim, eu não sei, tudo bem, tem as diretrizes ensinando, ó, tá aqui, ó, especialistas, cérebros ótimos, levaram 2 anos fazendo, tá muito bom, tá aqui. Agora, e os indígenas, como é que faz isso? Entendeu? Então eu acho que eles têm que, quer dizer, eles não, toda a sociedade tem que lutar para que tenham diretrizes específicas com a fala, protagonismo, lugar de fala respeitado dos indígenas, e eles que vão dizer como devem ser essas diretrizes, e o que cabe aos profissionais de educação, aos professores, principalmente que estão em contato com o aluno e que vão responder as perguntas, né? Vamos chegar, o aluno, os professores terem isso na mão e a partir disso, bom, agora sim eu faço minha didática, que é o conjunto da minha... O que é uma didática? Conjunto de métodos, de escolha de instrumentos, de recursos materiais, de recursos não materiais, de recursos humanos. Eu vou convidar... aqui eu vou convidar um indianista, eu vou convidar um antropólogo, eu vou convidar a cacique da tribo Arapium. Eu não sei, convidei a cacique. Então a cacique deu uma aula sobre cultura indígena para os meus alunos. Eu acho que nessa hora você nem estava lá. O diretor se empolgou, desceu a escola inteira, ficou o auditório entupido, ou seja, várias séries, várias turmas. Ela, em 1h30, ela deu uma aula para todas as turmas. E eu levaria 1 ano, turma a turma, eu aprender e ficar checando, ligar para ela, ver será que isso eu estou falando besteira? Será que isso é bom? Será que isso não é? Ela foi lá, ela sabia o que fazer, falou os alunos assim, curiosíssimos, eles adorando. Por quê? Porque o jovem,
ele quer saber. Então, também não adianta botar a culpa no aluno. O aluno não quer aprender. O aluno não quer aprender o que ele acha que está obsoleto. Se eu chegar para um aluno e falar assim, vamos aprender a abrir letra, ele vai dizer, professor, o meu computador faz letras muito melhores em segundos. Para que eu vou aprender isso? Por que você não me ensina, então, sobre o grafite, a pichação, entendeu? Que isso me interessa mais. E é escrita, e é letra. Então, não dá para fazer um currículo sem perguntar para o aluno. Então, quando a cacique chegou lá, eu vi o que ela fez. Ela perguntou para eles se eles queriam saber sobre a cultura dela. Eles ficaram quietinhos, ninguém brigou com ninguém, fez bullying, não fez nada, não ficaram olhando o celular, fizeram nada, eles ficaram vidrados nela e ouvindo aquilo com apetite. E pensando, eu via pelos olhares e tal, que eles não estavam só ouvindo, eles estavam, a cabeça estava, sabe, maquinário, todos, entendeu? Então foi uma vivência que eles tiveram, e todos ao mesmo tempo, e não teve ela falando com o microfone ruim, e com todos ao mesmo tempo ouvindo, e fazendo os mais próximos alguma pergunta que ela ampliava para todo mundo, ou seja... Mas a gente não pode ter uma cacique Arapiuns todo dia dentro das escolas, mas pode ter material transcrito pelas lideranças indígenas, pode virar uma diretriz e pode virar material didático. E hoje em dia já tem muita produção, mas não está sendo divulgada e compartilhada como deveria. Então, assim, às vezes uma agente de sala de leitura que é mais, vamos dizer assim... não é que seja mais aguerrida, é que tem mais dinheiro, por exemplo, e não precisa trabalhar em tantos lugares, ou que tem um acesso a um amigo que é livreiro, ou uma coisa, e vai descobrindo, e vai botando, e vai, entendeu, agilizando, dinamizando, mas isso vai depender de circunstâncias de vida, e muitos professores têm uma circunstância de vida que não permite esse trabalho de garimpo de material, essa coisa, não permite. Então, e que também não é o papel do professor. Isso tem que ser as secretarias, os próprios órgãos que fazem isso, que tem verba, que tem funcionário, que tem tudo para fazer isso, destinado por lei, então pronto, e não botar a culpa nos professores. Bom, então, acho que eu concluí isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Só um minutinho. Não, concluí. Eu acho que concluí sobre o material didático, a capacitação, as diretrizes curriculares, que os políticos têm que ter vergonha, né? Porque vergonha de não atender, não ter uma pauta que atenda todo mundo. Isso deve dar vergonha neles. Tem que ter uma pauta que atenda todos os brasileiros. Afinal, eles querem ser representantes, votar, ser os representantes dos brasileiros, ou dos cariocas, ou dos fluminenses. Então, gente, tem várias tem aldeia urbana, né? Tem a aldeia Maracanã, tem várias aldeias próximas, aldeias urbanas, tem indígenas que não vivem em aldeia, que vivem de maneira urbana, em apartamentos, etc. E esses devem ter seus referenciais na escola, até porque seria a única maneira possível de ter resgate e de ter a sua autoestima como de identidade. Então, tem que ser pensado nos indígenas que estão no circuito urbano. Bom, é isso. Gente, eu acho que eu tentei contribuir um pouco, né? Então, eu agradeço o Tiago pela essa oportunidade de contribuir, que eu fico muito feliz. Agradeço os encantados de eu chegar até agora aqui, conseguir concluir, não ter me esquecido, tão velha, me esquecido das coisas. E agradeço o pessoal todo do projeto Injeção de Autoestima. Espero que fique bem entendido que permitir a seu referencial e sua representatividade é permitir o desenvolvimento da autoestima de todo mundo, né? Então, todo mundo, europeus, africanos, e descendentes, né, de europeus e africanos, todo mundo tem que ter estar representado no currículo escolar.
tem que ter chance de saber da sua origem, de saber das suas coisas, da sua história, de ter sua autoestima como cidadão, como ser humano, de uma maneira integral. E ter um plano de vida em cima dessa sua autoestima. Então, tem que ter essa oportunidade para todo mundo, é lei. Não é esmola, é ressarcimento, é reparação. É assim que a gente consegue, que eu consigo fazer vamos dizer, uma reparação do meu ancestral colonizador lá, que deve ter enchido das chicotadas os meus próprios ancestrais negros. Então, assim, eu salvo um pouco essa memória vergonhosa dele. Né? Então, assim, é com o meu amor, é eu não fazendo igual. Né? E considerando que os nossos ancestrais que foram colonizadores escravocratas e roubaram as terras dos índios e fizeram todas essas coisas horríveis, coitados, eles estavam mergulhados em ignorância e fracos em ambições, etc. E eles devem ter nosso amor de descendentes, são ancestrais, né? E a gente tem que colocar eles também no nosso altar, né? Acender a velhinha para eles também e evoluir a partir dos erros deles e não ficar repetindo. Então, aceitar e colaborar com a educação indígena de forma decente, digna, com respeito, é uma obrigação. Obrigação de quem descende daqueles que começaram a fazer tantos erros e crimes, e obrigação também daqueles que descendem desses que foram injustiçados. Então a gente tem que dar um jeito, tipo assim, não dá mais para o país ser essa coisa tão feia, tão horrorosa, né, cheia de injustiça. Isso está muito feio, né? A gente tem que ter autoestima com o povo, dignidade. Então esse é o meu recado, né? Obrigada, Tiago, obrigada aos seguidores do Tiago, né? Obrigada aos heresinhos, aos curumins, aos miúdos que todas as crianças, ninguém nasce preconceituoso, né? Enquanto se é criança, tá tudo legal, todo mundo tá igual, tá com os mesmos sentimentos e tal, só que depois que vai aprendendo essas coisas horríveis, então a gente tem que mudar a escola, tem que ser a escola que a gente só aprenda coisa boa e não aprenda coisas horríveis, né? Então é isso. Maravilha. Pessoal, eu não sei o que falar, senão, de fato, eu acredito que seja o meu sentimento como o de vocês. Agradecer, principalmente, enquanto operacional, entre aspas, o tempo dedicado, porque foram 2 horas de muito conteúdo, mais do que importante, do que lindo, do que rico, mais do que necessário, eu diria, essencial. E essa sua fala final é uma que eu tenho falado com certa frequência dos tempos para cá em algumas lives, diversos conteúdos, alguns vídeos que sejam, que é a importância do trabalho da educação como um todo, de valores e afins, nas primeiras etapas da criança, na primeira infância, assim que ela começa a literalmente aprender tudo, para estar na fase de absorver todo tipo de coisa, e não deixar que ela chegar com 15, 16, 17, 18 anos para tentar fazer algo, e muitas vezes ela já está ali olhando para outra situação, ela já absorveu de uma outra forma, e a gente tem adultos problemáticos, adultos endurecidos, e aí a gente reforça cada vez mais essa cultura legislativa no Brasil, que eu vou ensinar por meio da punição. Tem que ter uma lei, tem que ter a prisão, tem que ter a multa, tem que ter não sei o quê, quando eu poderia estar ensinando, de fato, estar educando da importância dos valores das coisas. E eu falo isso na propriedade de narrador por meio da fotografia e do teatro, que é, enquanto mercado, comercialmente falando, o desafio que é fazer os clientes não olharem para uma foto com um cifrão, eles perceberem que aquilo ali vai ficar por séculos e séculos, ainda mais com a tecnologia ficar mais preservada ainda, que pode armazenar de várias formas, multiplicar. Antes você perdia o arquivo negativo, a foto se perdia toda uma memória, como foi feito. Hoje você tem essa questão do digital. E o desafio também que eu tenho é justamente poder transmitir esses valores. Eu falo de uma maneira muito
muito especial quando eu tive a oportunidade de também convidado pela professora a falar com mais de 60 alunos na escola, onde eu não pisava quase há mais de 15 anos, na verdade, e poder ver aquela molecada, aquele grupo todo lá calado, me ouvindo durante 1h30, mais ou menos, ficarem assim. E eu, cara, isso está realmente acontecendo, ou seja, você poder viver alguns chutes daquele passado que você não imaginava que iria acontecer isso e poder, de alguma forma, contribuir, de alguma forma, enriquecer, ainda no pouco que seja. Esse pouco a gente não sabe nem qual é o tamanho do pouco, é um pouco que fala de uma forma muito aleatória, assim, muito vaga, mas poder perceber que, por exemplo, no final desse dia que eu fui falar sobre essa questão do trabalho do projeto enquanto militância afro-indígena, vi alunos virem em volta depois, de valeu, valeu, um ou outro pegar e falar que, sem explicar muita coisa, só falar, olha, eu entendi o que você quis dizer com mudar a vida, como assim? Não, eu entendi, ele sair correndo e nunca mais ver a pessoa, e eu achar que entendi, depois do tempo refletir, não entender o que ele quis dizer com eu entendi sua mensagem. Então, ou seja, eu deixar aquela sementinha nele, ele poder dar sequência. Então, isso para a gente, enquanto, como eu falo aqui no projeto, enquanto agente de mudança, é poder perceber que é desafiador, como a senhora falou, é absolutamente complexo, e muitas vezes o que seria complexo se torna complicado, se torna realmente estressante, desgastante, monstruoso, e talvez nunca acabe, ou se acabar, a gente não sabe em que geração vai acabar. Mas eu vou falar para vocês com toda a sinceridade, como vocês vêm acompanhando aqui, eu tenho 5 pessoas agora aqui online, exatamente 11h23 no encerramento dessa live aqui. Só em saber que eu tenho 5 pessoas que eu tirei da audiência da Globo, hashtag #ChupaGlobo, 5 que eu tirei de vocês. Em breve serão 20 e 30, porque a gente vai aumentar essa plataforma aí. Porque vocês 5 que estão assistindo, tem já, se não sabiam, estão sabendo agora, depois dessa senhora estreia dessa live, dessa série tão esperada, porque, para quem não sabe, qualquer conteúdo voltado para o contexto do tema indígena no YouTube é o tema que tem menos conteúdo. E cai com o que a senhora falou de há muita coisa por aí, mas muito mal divulgada, muito mal compartilhada por conta desses recursos que faltam, desse apoio, desse suporte, dessa questão toda. E tem um monte de gente fazendo coisas absolutamente incríveis e não consegue divulgar, não consegue o suporte para poder lançar. E aí vem uma Globo da vida, muitas vezes, pisca o olho e a coisa acontece com uma facilidade, porque rola dinheiro, porque rola uma outra forma de política que não é os valores que a gente está tentando buscar e passar para essa juventude. Então, quando eu vejo os alunos que fizeram comigo, com a cacique de chegar aí, cara, olha só o que está acontecendo. Entre aspas, ainda existe esperança, o futuro do Brasil está acontecendo e vai acontecer. Só reforça que a gente tem que continuar. O dia que eu estiver cansado de decidir tirar uma folga, eu sei que nesse dia da minha folga tem a professora para fazer, no outro dia tem aqui a Gabriela no chat, tem a Luísa. Portanto, a gente está sempre ali, cara, descansa um pouquinho que eu vou dar e vamos que vamos e fazer, porque, como ela falou no comecinho, é uma luta de todos nós, não é só deixar na mão de um ou de outro. Eu falo muito com meu pai em certas conversas. O índio ter que ver isso, vocês vão ver com melhor riqueza de detalhes e de fala, quando a gente tiver o nosso encerramento, que vai ser dia 26. Não vou dar